Irashaimase! Chefinhas e chefinhos do Revalida! Eu sou Maurício Kitamura, professor de ginecologia. E no mini resumo de hoje, eu vou abordar 3 temas. Na verdade, vai ser o nosso bloco infeccioso. Eu vou falar sobre vulvaginites, sobre ISTs e úlceras genitais e, para finalizar, DIP, doença inflamatória pélvica. Começando aqui pelas vulvovaginites. Sempre que tiver um quadro de vulvaginite, então um corrimento vaginal, é importante a gente saber as características desse corrimento, que sintomas que a paciente está sentindo, o que ela está referindo, se possível, o pH vaginal e também a microscopia. E como é que é a vagina normal? A vagina normal ela não é seca, ela tem uma secreção normal, geralmente branca, fluida, translúcida e nenhum odor mais evidente. O pH é ácido entre 4 e 4,5. E quem que deixa esse pH ácido? São os lactobacilos, os famosos bacilos de Doederlein. Então eles vão atuar sobre o glicogênio de células vaginais descamadas e vão produzir o ácido lático. Além do ácido lático, também produzem um peróxido de hidrogênio. Esse pH mais ácido, peróxido de hidrogênio, ajudam a prevenir a proliferação de micro-organismos patogênicos. Começando agora a nossa primeira vulvaginite. A primeira é a mais comum de todas. Eu vou falar sobre a vaginose bacteriana. Você fala, mas nem é tão comum no pronto-socorro, porque nem sempre tem sintomas, mas é a mais comum sim. Na vaginose bacteriana, que não é uma IST, o que acontece é uma troca da flora vaginal. Então diminuem os lactobacilos e aumentam os anaeróbios. Então são anaeróbios que já existiam, mas aumentou muito em quantidade. Isso vai ser responsável até por deixar o pH mais alto. Não chega a ser básico, mas é um pH maior do que 4,5. Presta atenção nessa informação que é super importante. O quadro clínico pode ser assintomática. Quando tem sintomas, geralmente um corrimento com um odor mais forte. Até o odor pode piorar período pós-menstrual e pós-relação sexual. Lembra que sêmen e sangue tem um pH já um pouquinho mais básico. O diagnóstico vai ser clínico, utilizando os critérios de Amsel. Critérios de Amsel são 4, eu tenho que ter pelo menos 3 para falar que é vaginose bacteriana. Quais são esses critérios? No próprio exame físico, eu vou conseguir encontrar um corrimento, uma secreção mais branco-acinzentada, bastante homogênea e fluida. Pode ser bolhosa ou não. Depois tem o teste das aminas. Teste das aminas, eu vou pegar um pouco da secreção vaginal e pingar o KOH. Isso vai liberar aquelas putrecinas cadaverinas, então fica aquele cheiro mais forte. Depois o pH. O pH vaginal é maior do que 4,5. E na microscopia, quarto critério, vou ter a presença das clucéus, ou células pista ou células guia. O que são essas clucéus? São células vaginais descamadas, cobertas ao redor por cocobacilos, que são esses anaeróbios. Então, um exemplo, Gardnerella. 3 de 4, a gente fecha o diagnóstico de vaginose bacteriana. Tratamento. Se eu falei que aumenta o anaeróbio, é algum remédio para matar anaeróbio. O que vocês vão lembrar? Do metronidazol. Metronidazol aqui pode ser por via vaginal ou via oral. Relembrando, ele tem alguns efeitos colaterais e a gente não vai permitir que a paciente ingira bebida alcoólica. Pode dar aquele efeito antabuse, efeito disulfiram-like, dor de cabeça, aqueles sintomas de ressaca, gosto metálico na boca. E a parceria sexual precisa ser tratada? Resposta é não. Lembrar que essa bactéria os anaeróbios já fazem parte da flora vaginal normal. Então a gente não considera como uma IST. Nosso segundo corrimento, a segunda vulvaginite, é a famosa cândida, a candidíase vulvovaginal. Responsável é um fungo, principalmente a Candida albicans, que pode fazer parte da flora vaginal normal em até 30% das pacientes. Quando, por algum motivo, algum desencadeante começa a proliferar mais, a paciente tem os sintomas. E o que a gente considera como fator de risco? Então, se é um fungo, ambiente úmido, mais quente, então umidade, calor, piscina, biquíni molhado, tem a questão estresse, imunológica, fatores que podem imunossuprimir a paciente, então usa corticoide de forma crônica, diabética descompensada. Gestação também é um fator de risco e uso de pílulas hormonais combinadas, que tem estrogênio, a gente também vê como um fator de risco. O quadro clínico, bastante irritativo, então tem coceira, tem prurido, tem irritação, eventualmente até disúria, mas é uma dor para fazer xixi diferente da disúria da ITU, da infecção de trato urinário, porque não acomete a bexiga, então é uma disúria terminal, só quando a urina fica na região da vulva, então acaba irritando a paciente. O exame físico, eu posso encontrar a vulva, a parte externa, mais hiperemeada, mais avermelhada e mais edemaciada, o exame especular. O colo do útero é para estar normal, mas as paredes vaginais estão mais hiperemeadas, mais avermelhadas, eu vou encontrar secreção, que é uma secreção branca, pastosa e mais grumosa. Parece o quê? Um leite coalhado. Quem é mais chique vai falar que parece um queijo cottage.
Por isso fazer cultura ou microscopia, ela não é necessária. Sempre que possível, microscopia sim, mas não é fundamental. O tratamento, a gente vai deixar um antifúngico. Pelo Ministério da Saúde, primeira opção, creme vaginal. Miconazol ou nistatina creme vaginal. Segunda opção, fluconazol por via oral. Lembrar que fluconazol a gente não passa para gestantes. E as parcerias sexuais precisam ser tratadas? A princípio não, a não ser que tenha alguma queixa, tem uma balano post-it por cândida. Aí sim a gente vai tratar. E para finalizar as vulvaginites, eu vou falar sobre a terceira, a tricomoníase. E tricomoníase vai ser diferente, porque aqui sim é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E quem que causa? É um protozoário flagelado, Trichomonas vaginalis. Ele pode infectar células do colo do útero, vagina e até mesmo da uretra. Então os sintomas eles podem mudar. Pode ter um corrimento mais amarelo esverdeado, um odor mais forte, pode ter sangramento pós-relação, dor para ter relação e até disúria, né? Pode infectar a uretra. O diagnóstico, né? A gente pode até se basear em alguns pontos do exame físico, então essa secreção mais verde amarelada. O teste das aminas, né? O KOH vai vir positivo e o pH também é maior que 4,5. Então, ó, parece até vaginose. Mas muda a microscopia. A microscopia vai encontrar o quê? Esse protozoário flagelado. Um outro achado que é bastante interessante, que pode se encontrar em algumas pacientes, é o colo uterino alterado. O colo ele pode ficar com aquele aspecto em morango, né? A famosa colpite em morango. Mas o melhor mesmo é a gente ter esse diagnóstico por microscopia, encontrando o protozoário flagelado. O tratamento desse protozoário é através do metronidazol. Então, o mesmo metronidazol da vaginose, mas aqui só vale por via oral, tá bom? Então, aqui eu resumi basicamente as vulvaginites. Como é que cai? Vai cair falando dos sintomas. É muito comum na prova do INEP cair vaginose bacteriana, mas tem uma pegadinha que eu queria passar para vocês, que são os quadros de cervicites. Qual que é a diferença de vulvaginite e cervicite? Vulvaginite, estou pensando em alguma alteração lá da parede vaginal. Cervicite do colo do útero, então uma inflamação da mucosa endocervical lá do colo uterino. As cervicites a gente considera assim como uma IST. Os dois agentes etiológicos mais comuns são clamídia e gonococo. A paciente pode ter ocorrimento, pode ter sinusorragia, então sangramento pós-relação e até mesmo dispareunia. No exame físico, o colo vai ficar mais inflamado, pode ter um sangramento, né, porque o colo fica mais friável, e o diagnóstico, idealmente, por biologia molecular. A gente tem que encontrar a clamídia ou o gonococo. O tratamento do gonococo a gente vai fazer com ceftriaxone e azitromicina. Da clamídia, eu posso deixar azitromicina via oral ou doxiciclina também por via oral. Nosso momento flashcard. Candidíase já está na ponta da língua de vocês. Vocês sempre vão lembrar daqueles sintomas irritativos, que é fungo, que a gente vai deixar um creme vaginal, creme vaginal para tratar esse fungo. Agora, o importante é a gente diferenciar entre a vaginose bacteriana e a tricomoníase. Por quê? Porque ele tem alguns achados que são comuns aos dois, como o pH maior que 4,5 e também o teste das aminas positivos. A diferença vai ser na microscopia. Vaginose bacteriana, presença das clucells, células pista. Tricomoníase, presença do protozoário flagelado. Nosso segundo tema são as úlceras genitais, queixa bastante comum e apesar dos vários diagnósticos, dois são os mais cobrados nas provas do INEP. Eu estou falando de quem? Da herpes simples e também da sífilis primária. Começando pela herpes. Herpes é causada por um vírus, né? Herpes simples tipo 1 e também o tipo 2. Ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, e das ISTs é a IST ulcerativa mais comum que a gente vai encontrar. Como é que é o quadro clínico? Varia um pouquinho se é a nossa primeira infecção ou se é uma recorrência, uma reativação. Na primeira infecção, o paciente vai ter sintomas gerais também, pode ter mialgia, febre, né? Aquela dor no corpo, ficar prostração e aí depois aparece lesão. Na reativação, não tem esses sintomas aí, mas tem alguns sintomas prodrômicos. Então ela já sabe que vai aparecer a lesão, porque começa a ter uma coceira, uma parestesia no local de onde já teve essa lesão inicial. E como é que são essas lesões, né? Inicialmente, a lesão primária são múltiplas vesículas, então várias bolinhas, uma confluente, uma grudadinha na outra, sobre uma base hiperemiada, uma base mais avermelhada. Então primeiro aparecem essas vesículas, depois se transformam em úlceras, várias úlceras bastante dolorosas. E na progressão acabam se transformando em crostas, né? Crostas hemáticas, fica aquela casquinha. Mas começa com essas vesículas agrupadas sobre uma base hiperemiada, depois as úlceras dolorosas e para finalizar as crostas. Então essa reativação acontece porque o vírus ele não consegue ser eliminado do nosso corpo, é isso aí, a gente não consegue eliminar, ele fica lá de forma latente, quietinho, e aí por algum motivo, então às vezes tomou mais sol, deu mais plantão, ficou cansado, mexeu no sistema imunológico,
ele vai e reativa. O diagnóstico é essencialmente clínico. A gente pode sim fazer o diagnóstico clínico, principalmente nessa fase de vesículas, que é mais fácil de fazer o diagnóstico. Se eu quiser fazer outros exames, existe o teste de T-Zank, né? Então eu vou olhar no microscópio e vou ver aquelas células com núcleos todos gigantes e alterados. Sorologias, a gente pode pedir? Sim, mas sorologias demoram para ficar positivas, tá bom? O tratamento, pelo Ministério da Saúde, o tratamento ideal é com aciclovir. E tomem cuidado aqui, não vale pomadinha, não vale creminho, tem que ser aciclovir por via oral. Nossa próxima úlcera é a sífilis primária, o famoso cancro duro. Vai aparecer como uma úlcera única, tá bom? Também é uma ST, mas é uma úlcera única. A base é bem limpinha, avermelhada, as bordas bem delimitadas e mais endurecidas. E é indolor. E aí tem algum problema de ser indolor? Não, muitas vezes o que acontece com a paciente? Ela tem a lesão, fica com vergonha de procurar o médico e aí essa lesão desaparece. Ela fala, estou tranquila, sumiu. Não, é perigosíssimo, porque pode evoluir para outras formas mais graves. Nessa lesão primária, ela pode ser acompanhada em até metade das pacientes de uma linfonodomegalia, mas não costuma ser dolorosa. A herpes também pode dar linfonodomegalia, mas é um pouco mais dolorosa sim. O diagnóstico, idealmente, é a pesquisa direta. Então, eu vou pegar o raspado dessa lesão lá do fundo e olhar no microscópio, né? Microscopia de campo escuro. Eu vou encontrar quem? A espiroqueta, né? O Treponema pallidum. Esse sim, o responsável pela sífilis primária. Então, vou encontrar a presença do treponema na microscopia. Eu vou encontrar essa bactéria lá. Posso fazer sorologias? Posso, mas lembrar que as sorologias também demoram a positivar. Então, se a paciente tem essa úlcera, idealmente microscopia de campo escuro. Tratamento, tem que saber na ponta da língua. É através da benzetacil, penicilina, benzatina. Quanto? 2.400.000 unidades. Vai fazer 1.200.000 unidades intramuscular em cada nádega. Dose única. Nosso momento flashcard aqui desse tema. Sífilis primária, cancro duro, é uma lesão única, indolor e que some sozinho. Então essa úlcera some sozinho. E a herpes simples, são múltiplas lesões, né? Vesículas agrupadas que depois evoluem para úlceras e que são bastante dolorosas. E o nosso último tema desse mini resumo é DIP, doença inflamatória pélvica. Qual que é a definição? Uma infecção do trato genital superior. O que é trato genital superior? Tudo aquilo que está acima do orifício interno do colo do útero. Então não é um quadro de cervicite, é tudo que está para cima. Pode pegar endométrio, endometrite, miométrio, tubas, salpingite, ovário, oforite, um abscesso tubovariano, eventualmente até quadros mais graves, caibroperitônio, peritonite e até uma perihepatite. Qual que é a flora? Né? A gente vai considerar, como mais de 90% dos casos, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E pode ter gram positivo, gram negativo e também anaeróbio, então é polimicrobiano. Agora tem duas bactérias que são as principais, que são a clamídia e gonococo. Olhem só, as duas que eu comentei quando eu falei de cervicite. Então rompeu a barreira endocervical, subiu, a gente considera como uma DIP, uma infecção do trato genital superior. O diagnóstico, a gente tem alguns critérios que o Ministério da Saúde estabelece, e ele pode ser até feito com base em exame físico. Então existem os critérios maiores, menores e elaborados. Para a gente fechar o diagnóstico, tem que ter os 3 critérios maiores mais um critério menor, ou então um critério elaborado que é mais específico. Quais são os critérios maiores? Os critérios maiores são feitos através do exame físico, toque unidigital bimanual. Então ela vai ter uma dor à palpação do hipogástrio, né, que seria uma dor lá no fundo uterino, uma dor à mobilização do colo e uma dor à palpação de anexos. Esses 3, mais um critério menor. O que a gente tem de critério menor? Pode ser febre, um corrimento mucoporulento vindo do colo do útero, a presença, né, da pesquisa de clamídia, gonococo, ou até mesmo micoplasma, uma massa ovariana, suspeitando de um abscesso tubovariano, e também o aumento de alguns marcadores inflamatórios. Então pode estar aumentado o PCR, VHS e também leucócitos. 3 maiores, mais um menor, a gente fecha o diagnóstico. Ou um elaborado sozinho. O que tem de elaborado? É um pouco mais específico. Então, posso fazer uma biópsia do endométrio e evidenciar um quadro de endometrite. Lembrar que biópsia demora um pouco mais, né, para ser realizado. Uma imagem, então pode ser um ultrassom, mostrando uma suspeita de abscesso tubovariano ou um achado intraoperatório. Fiz uma laparoscopia e encontrei lá as tubas todas edemaciadas, hiperemiadas e distorcidas, evidenciando um processo infeccioso local.
E depois do diagnóstico, a gente tem que pensar no tratamento. Tratamento da DIP. DIP é coisa do mal. Coisa do mal por quê? Coisa do mal para a gente lembrar do tratamento. C de ceftriaxone, D de doxiciclina e M de metronidazol. Lembrar que a maior parte das pacientes elas vão tratar em casa. Alguns casos específicos a gente vai internar. Quando, por exemplo, paciente com abscesso a gente interna e faz tratamento também endovenoso. Paciente que está em mal-estar geral, tentou tratar por casa e não melhorou, começou a vomitar, se eu tenho uma suspeita, não sei se pode ser uma apendicite, vai ser internada também. E mesmo com abscesso, a primeira conduta não é drenar. A gente vai entrar com um tratamento antibiótico. Se não melhorar, aí sim a gente pensa na drenagem. E por que a gente tem que ser rápido, né, para tratar? Lembrar que a DIP ela pode dar uma série de sequelas e possíveis complicações. Pode ser o abscesso, eventualmente até óbito, e complicações de longo prazo. As tubas ficam distorcidas, então o paciente pode ter o quê? Um quadro de obstrução tubária levando à infertilidade, aumenta o risco de gestação ectópica e também de dor pélvica crônica. Um ponto importante, né, que às vezes cai na prova, mas e DIP, e DIL, né, paciente que tem dispositivo intrauterino é um fator de risco? Hoje em dia a gente não considera mais um fator de risco, a não ser nas primeiras 3 semanas após a inserção do DIU. Então, provavelmente a paciente já devia ter alguma bactéria diferente lá no colo do útero, você inseriu o DIU, manipulou e acabou favorecendo essa infecção. Momento flashcard aqui, ó, não tem outro. DIP é coisa do mal para a gente lembrar do tratamento. C de ceftriaxone, D de doxiciclina e M de metronidazol. Chefinhas e chefinhos, encerramos aqui o nosso bloco infeccioso. Falei de vulvaginites, dei até uma palhinha de cervicite, porque já caiu na prova do INEP, ISTs, focando principalmente as duas úlceras mais comuns e doença inflamatória pélvica. tá muito difícil, a gente tem que treinar. Lembre-se, façam questões. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Arigatou! Irashaimase, meus Revaliders! Eu sou Maurício Kitamura, professor de ginecologia. Nesse mini resumo, eu vou abordar 3 grandes temas. Eu vou falar sobre HPV, sobre alguns tópicos em mastologia e também, para finalizar, patologias benignas do ovário. Começando aqui pelo HPV. Qual que é a importância do HPV? O HPV é basicamente uma condição sine qua non para o surgimento do câncer de colo de útero. A gente até fala do HPV como se fosse um vírus único, mas existem vários subtipos, mais de 100. Tem alguns que são principais, que são aqueles que a gente considera como oncogênicos, de alto risco, principalmente os desgraçados, o 16 e o 18. Outros importantes também são o 6 e o 11, que não estão relacionados ao câncer, mas sim às verrugas genitais, aos famosos condilomas. Vacinação, tema que pode cair tanto na prova de ginecologia, pediatria e até na parte de medicina de família e preventiva. A vacina que a gente tem é a vacina tetravalente, protege contra 4 subtipos, 6, 11 e os desgraçados, 16 e 18. Pelo calendário vacinal, a gente vai vacinar quem? Meninas de 9 a 14 anos, com 2 doses em intervalos de 6 meses. E os meninos? Meninos de 11 a 14 anos, também 2 doses com intervalos de 6 meses. Outros grupos, pacientes HIV positivo, mulheres de 9 a 26 anos, e aí serão 3 doses, 0, 2 meses e 6 meses. Outros grupos também específicos, pacientes imunossuprimidos, transplantados de órgão sólido, oncológicos, em vigência de quimioterapia, a gente também vai fazer a vacinação com 3 doses, nesse intervalo, 0, 2 meses e 6 meses. Então, vacinação a gente considera como uma prevenção primária. Prevenção secundária, diagnóstico precoce, o que a gente faz? É o famoso Papa Nicolau, a colpocitologia oncótica. Quem deve fazer o Papa Nicolau? Então, mulheres que já tiveram relação sexual a partir dos 25 anos de idade. Antes não. É a partir dos 25 até os 64 anos. Qual que é a frequência? Então, a paciente vai fazer 2 anos seguidos. Se tem 2 anos seguidos normais, eu posso espaçar o rastreamento para cada 3 anos. É isso aí, então rastreamento trienal depois de 2 anuais consecutivos normais. É assim que a gente vai fazer a pesquisa do Papa Nicolau, tá bom? Depois, chega em 64 anos, a gente pode suspender se ela tiver 2 normais anteriores. E o que cai bastante na prova? O que cai bastante são as alterações de Papa Nicolau. Alterações de Papa Nicolau que podem cair e que a gente tem que saber. Por quê? Existem umas diretrizes do Ministério da Saúde junto com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Então, se está lá nessa diretriz, é muito fácil de ser cobrado em prova. Vale relembrar, toda vez que a gente falar de lesão de baixo grau, geralmente tende a ter o que? Uma regressão espontânea.
Alto grau, a gente sabe até que a maior parte das lesões de alto grau, 70% delas regridem, mas 30% podem evoluir para o câncer de colo uterino. Então são duas doenças, quando a gente pensa em baixo grau e alto grau, que apesar de estarem relacionados ao HPV, acabam tendo progressão muito variável. Então a gente sempre vai pensar, Papa Nicolau, está normal, está alterado, se tiver alterado, qual que é a conduta? Geralmente, em condutas alteradas, a gente vai repetir um pouco antes ou encaminhar direto para a colposcopia. Vou passar para vocês agora quais são as alterações mais comuns que a gente vai encontrar. A primeira dela é o ASCUS, então essa sigla do inglês, né? ASCUS, células atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Essa é a tipia mais comum que a gente vai encontrar no Papa Nicolau. Então é para preocupar? Não, a gente vai tranquilizar a paciente. A conduta vai depender da idade da paciente. Se é uma paciente com menos de 25 anos, por que ela fez Papa, né? Menos de 25 anos, eu vou repetir em 3 anos. De 25 a 29 anos, eu vou repetir esse Papa Nicolau em 1 ano. Agora, um ASCUS em paciente com 30 anos ou mais, eu repito em 6 meses. Isso cai, exemplo, caiu na prova do INEP de 2020, exatamente isso. 30 anos, ASCUS, o que eu vou fazer? Vou repetir aí em 6 meses. A próxima é o ASCII-H. Então, eu falei de ASCUS, agora ASCII-H. Tem esse H no final, por quê? Também são células atípicas de significado indeterminados, mas que a gente não consegue excluir uma lesão de alto grau. Então, esse H é para lembrar do inglês, de high. Então, se pode ser de alto grau, eu não vou ficar tranquilo em repetir o exame. Se é um ASCII-H, é igual a colposcopia. Lembra a colposcopia? É um exame complementar que eu vou olhar o colo do útero com uma lente de aumento e jogar aqueles corantes, ácido acético e Lugol, para saber se eu tenho alguma lesão que precisa ser biopsiada ou não. ASCII-H, a gente vai fazer isso. Próxima alteração é a AGC. A AGC é uma alteração glandular. Vamos pensar, o epitélio do colo do útero tem a ectocervice, que é o epitélio colunar, o epitélio escamoso, e o epitélio glandular, que é o colunar da parte de dentro. Se eu tenho uma alteração que é colunar, glandular, isso daí vai para colposcopia direto. Colposcopia, eu tenho que colher uma nova amostra lá endocervical. Um ponto de atenção, onde é que a gente tem mais epitélio glandular? Não é só dentro do colo do útero, não. É lá no endométrio, na cavidade uterina. Então, pacientes com mais de 35 anos e que tenham um AGC, uma atipia glandular, além da colposcopia, devem fazer um ultrassom, para a gente ver o endométrio, se pode ter alguma alteração nessa região. Próxima, respirem fundo aí. LZIL ou lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. O L, o começo do L é de low, do inglês de baixo grau. LZIL é uma manifestação da infecção pelo HPV. Então, normalmente foi realmente infectado pelo HPV, mas tem um alto potencial de regressão. Lesão de baixo grau costuma regredir. Como é que a gente vai fazer o acompanhamento de uma paciente com LZIL? Se a idade dela for maior ou igual a 25 anos, vamos repetir o Papa Nicolau em 6 meses. Menor que 25 anos, a gente repete em 3 anos ou quando ela fizer 25 anos de idade. Então, LZIL, a gente vai ficar um pouco mais atento, mas a maior parte regride de forma espontânea. E para finalizar, HZIL, H de inglês high, tem uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Se é alto grau, eu vou encaminhar direto para a colposcopia. É uma paciente que precisa ser avaliada. Pelo Ministério da Saúde, na colposcopia, se eu coloquei o corante, eu vi uma lesão que é suspeita ao 4 grau, eu já poderia fazer o quê? Não só biópsia, eu poderia tirar essa área, a famosa EZT, exérese da zona de transformação. Não é errado também a gente só fazer a biópsia e aguardar para ver se esse HZIL corresponde a um NIC2 ou um NIC3. E aí sim depois realizar o tratamento adequado. Mas pelo Ministério da Saúde eu posso fazer o famoso ver e tratar. Era um HZIL no Papa Nicolau, colposcopia compatível, já tiro toda essa lesão. Momento flashcard desse nosso tema, o que vocês precisam saber? Apesar do câncer em si chamar a atenção da gente, né? O que mais cai nas provas do INEP são o quê? Falando de HPV e das alterações de Papa Nicolau, como citei nessa prova de 2020. Então isso tem que estar na cabeça de vocês. Vocês precisam saber. Coloquei na apostila também, a gente tem aquele quadro, alteração de Papa Nicolau, idade da paciente, o que a gente faz. Nosso segundo tema é mastologia. Eu sei que tem muita coisa, vou tentar pontuar o que é mais importante. Começando até de quadros mais benignos, mastalgia cíclica, aquela dor mamária cíclica, geralmente no período pré-menstrual, então tem influência hormonal. Quadro benigno, a gente vai orientar a paciente e fornecer uma sustentação maior, costuma ajudar. Fluxo papilar, tem 3 fluxos que são os mais importantes. Fluxo leitoso, toda vez que está saindo leite, tem que pensar em quadros que aumentam a prolactina. Então, desde o uso de medicações, tumores que aumentam a prolactina e também hipotiroidismo. Aquele fluxo mais amarelo, esverdeado, amarronzado, multicolorido,
Apesar de ser feio, é um quadro benigno, relacionado à ectasia, uma dilatação dos ductos terminais, comum em paciente na pós-menopausa e também em paciente tabagista. Agora, o que acende a luz alerta e que a gente tem que prestar muita, mas muita atenção é um fluxo sanguinolento ou um fluxo em água de rocha, um fluxo cristalino. Acende a luz alerta porque temos que excluir malignidade. Então, um fluxo, água de rocha ou sanguinolento tem que complementar com exame de imagem, eventualmente ultrassom e até mamografia. Em alguns casos, não tem nada diferente, só o fluxo. Acabou fazendo uma biópsia do local para descartar malignidade. Nódulo mamário também é uma queixa bastante frequente e cai bastante, como caiu na prova do INEP de 2020. O mais comum é um fibroadenoma, uma lesão benigna que é muito comum em pacientes em idade reprodutiva. São lesões de 1 a 3 centímetros, fibroelástico, móvel, bem regular, que a gente só vai acompanhar. O ideal é fazer um ultrassom para ver se realmente as características são benignas, mas é só orientar a paciente e fazer esse segmento clínico. Cirurgia é só se tiver muito grande ou causar alguma deformidade estética. O tríplice diagnóstico que a gente pode fazer quando tem uma suspeita de nódulo é baseado em anamnese com um exame físico direcionado, então o exame físico é importante, um exame de imagem, que geralmente é ultrassom, e eu posso fazer uma biópsia ou então uma punção. Aspiro. Então, se eu estou na dúvida se é um nódulo que é duro ou um cisto, a punção vai ser útil. Mas que nesse caso, que caiu na prova de 2020, um nódulo bonitinho, eu posso só seguir com um ultrassom. Nossa próxima parte, essa sim cai muito também. Eu vou falar sobre alterações dos BIRADS. O que é o BIRADS? É um sistema padronizado que vai pontuar as alterações que podem surgir nos exames de mama. Vale para ultrassom de mamas, mamografia e também ressonância magnética. Importante que vocês saibam o BIRADS, o significado e qual que é a conduta. BIRADS 0 é um BIRADS que é inconclusivo, não consigo concluir. Ou complemento, então magnifico a imagem, ou uso algum outro exame. Inconclusivo, BIRADS 0. BIRADS 1 é um exame sem alterações. Sem alterações, eu sigo o rastreamento normal. BIRADS 2 tem alterações, mas são alterações benignas, então fica que nem um BIRADS 1, mesmo segmento, conforme a orientação dada para essa paciente. BIRADS 3 é uma lesão que é muito provavelmente benigna, a chance de ser maligno é menor do que 2%. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai adiantar o rastreamento. Então, se uma paciente está fazendo aquele rastreamento a cada 2 anos, vai fazer a cada 6 meses e vamos segui-las mais de perto. BIRADS 4, existe um risco de malignidade, que até pode variar de 4A até 4C, e o BIRADS 5 também tem um risco, mas um risco muito alto de ser maligno. Então, em regras práticas, se é um BIRADS 4 ou BIRADS 5, é igual a biópsia. Eu preciso ter um estudo histológico para comprovar se é câncer ou não. BIRADS 6 é uma paciente que já tem a comprovação histológica de câncer. Então, exemplo, fez uma quimioterapia antes e eu vou lá e faço outro exame de imagem. Então, já tem essa biópsia confirmando. BIRADS 0, retomando, é uma paciente que é inconclusivo, preciso complementar. 1 e 2, está tranquilo, a gente segue. 3, muito provavelmente benigno, mas eu adianto o rastreamento. 4 e 5, tenho suspeita de malignidade, igual a biópsia. 6, eu já tenho o diagnóstico prévio de câncer, então isso cai bastante. Exemplo de BIRADS 4 e 5, então pode ser o quê? Um nódulo todo especulado, feio, ou aquelas calcificações pleomórficas, né? Calcificações heterogêneas, né? Muito diferente, a gente vai biopsiar. Sobre o câncer de mama, lembrar que é o câncer de maior incidência nas mulheres, tirando aqueles de pele, né? Pele no melanoma. O que cai mais na prova não é o câncer em si, mas principalmente fatores de risco, como caiu também na prova do INEP mais recente. Fatores de risco para o câncer de mama, ser mulher, pode ter câncer de mama em homem também. Idade maior que 40 anos, um antecedente familiar de primeiro grau, então mãe, irmã, filha, principalmente em idades abaixo de 50 anos. Então, pacientes que tiveram câncer de mama na MENAC, em idade reprodutiva, isso é um fator de risco familiar importantíssimo. Obesidade, uma dieta rica em gorduras, nuliparidade, algumas alterações genéticas, como a mutação daqueles genes, lembra? BRCA, que é bastante famoso, até relacionado ao câncer de ovário também. E pacientes estão fazendo a terapia de reposição hormonal combinada com estrogênio e progesterona. Um outro ponto que cai bastante nas provas é sobre o rastreamento. Pelo Ministério da Saúde, como a gente faz o rastreamento, como é que a gente faz a detecção precoce do câncer de mama? É através da mamografia, não é ultrassom, não é ressonância, é mamografia. Idade, dos 50 aos 69 anos. Então, o primeiro é só os 50 anos de idade.
E qual que é a frequência? A cada 2 anos. Então, dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos. Sobre os tipos histológicos, o mais comum, em mais de 80% dos casos, é o carcinoma ductal invasivo. Então, eu preciso ter essa biópsia. O estadiamento a gente pode fazer pelo famoso TNM e o tratamento vai mudar, tem algumas especificidades, mas geralmente, lesões pequenas iniciais, a gente pode fazer o tratamento conservador. Faço uma setorectomia, tiro só um quadrante. Se fez o tratamento conservador, eu preciso complementar com radioterapia, ok? Depois, a gente vai avaliar se essa paciente merece alguma adjuvância, um tratamento pós, hormonioterapia, quimioterapia e até a terapia anti-HER2, que é uma terapia monoclonal direcionada a alguns alvos bem específicos. Momento flashcard. Então, apesar do câncer de mama ser o câncer mais comum entre as mulheres, na prova do INEP não é isso que vai cair, vai focar muito mais em rastreamento, em alterações de BRADs e fatores de risco para o câncer de mama. E para finalizar, vou falar sobre patologias ovarianas. Isso pode aparecer como uma queixa ou às vezes um achado incidental. Fez aquele exame de rotina, ultrassom de rotina e descobriu um cisto. Então é importante a gente ter uma anamnese bem direcionada, ver se a paciente tem alguma queixa álgica, exame físico, lembrar o exame de toque unidigital bimanual. Por que bimanual? Eu quero estimar o volume do ovário. E o exame de imagem. O nosso primeiro exame de imagem acaba sendo ultrassom pélvico, de preferência por via transvaginal. Exames de sangue, existem os famosos marcadores tumorais. Eles não são específicos. Então, um exemplo, dosei lá o CA125, ele pode aumentar em câncer de ovário e endometriose e também em pacientes normais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando iremos solicitar esses marcadores. Quais são os cistos mais comuns? Vou começar abordando o cisto folicular. Cisto folicular é benigno. Lembrar que o ovário tem vários cistinhos. Esse cisto folicular ele pode até aumentar um pouco mais de tamanho e produz os hormônios normais da mulher. Como caiu na prova de 2020. Cisto folicular, conteúdo anicogênico, todo pretinho, bordas bem delimitadas, bem regular. O que a gente vai fazer? Tranquilizar a paciente e seguir clinicamente. Próximo cisto é o cisto de corpo lúteo, que é comum. Lembrar, o cisto de ovulação, depois que ocorre a ovulação, ele vai se transformar no corpo lúteo. O corpo lúteo tem uma duração fixa de 14 dias e produz uma série de hormônios, estrogênio e principalmente progesterona. Então a gente só vai orientar o paciente e falar, dependendo do dia do ciclo, não vai ter mais esse corpo lúteo. Nosso terceiro é o cisto hemorrágico, que também caiu na prova de 2020. Então imagina, um cisto que tem sangue dentro. O conteúdo vai ficar mais hipoecogênico, pode ter alguns debris, até uns septos, umas traves fininhas. Cisto hemorrágico, a gente vai, a princípio, só observar. Se tiver dor, faça uma analgesia. Vou pensar em cirurgia quando? Quando a paciente tem muita dor e não está melhorando, até se eu tenho uma suspeita de torção anexial. Mas para a maior parte dos cistos hemorrágicos, o que a gente vai fazer é seguir clinicamente. Depois, geralmente de algumas semanas, eles tendem a diminuir e até desaparecer. Um ponto, o cisto hemorrágico ele pode romper, que é o cisto hemorrágico roto. Quando rompe, cai sangue na cavidade. Muita dor, vem no pronto-socorro. A gente pode até fazer uma observação clínica, mas ficou taquicárdica, hipotência, piora da dor, queda importante de hemoglobina, vai para a cirurgia. Preciso tirar o ovário? Não, a gente vai fazer hemostasia cautelosa para diminuir o foco de sangramento. Temos também o endometrioma de ovário. Aliás, quando a gente fala de endometriose, o local mais comum é justamente o ovário. Endometrioma ovariano, pequeno, pouca dor, a gente pode deixar um tratamento hormonal, se a paciente não quiser engravidar. Então, exemplo, uso de pílulas hormonais. Isso ajuda no controle da dor. Não faz o endometrioma desaparecer, mas pode dar uma qualidade de vida para a paciente. Agora, endometriomas grandes, 5, 6 centímetros, muita dor, não melhorou com tratamento clínico, vai para a cirurgia. Lembrar que a cirurgia não preciso tirar o ovário todo e também não posso só fazer a punção e esvaziar, aquele conteúdo achocolatado. Não, eu tenho que tirar toda a sua cápsula. Se eu deixar a cápsula, vai regredir, vai retornar essa lesão, tá bom? Então é importante fazer a cistectomia. Tiro todo o cisto, mas preservo o ovário. Uma paciente jovem, tem função hormonal ainda. E para fechar, vou falar do teratoma maduro. Teratoma maduro ou cistodermoide, aquela lesão que é feia, Pode crescer cabelo, dente, gordura. No ultrassom tem aquele aspecto até do nódulo de Rokitansky, Fica um nódulo mais hiperecogênico. O tratamento aqui é cirúrgico. Não preciso tirar o ovário. Faço a cistectomia, tiro só o teratoma e preservo o ovário normal. Isso é importante para a gente ter o resultado histológico e lembrar que o teratoma maduro, assim como várias dessas lesões que aumentam o ovário, tem um risco de torção do ovário. Se torce o ovário, é um quadro agudo. O paciente vem no pronto-socorro com muita dor, náusea, vômito. O ultrassom mostra geralmente o ovário é demasiado aumentado e a conduta é cirúrgica. Tenho que distorcer, tirar esse cisto e tentar preservar o ovário.
Momento flashcard, ponto importantíssimo, cistos de ovário são comuns, então não se assustem, a maior parte é benigno, mas a gente precisa ter essa investigação complementar, principalmente com exame físico e também exames de imagem. Chefinhas e chefinhos, essa foi mais uma das nossas revisões aqui, mais um mini resumo. Eu abordei HPV, mastologia e também patologias ovarianas benignas. Eu sei que vocês estão cansados, mas mantenham a garra até o final, fiquem focados, mantenham a força, só vocês sabem por tudo que vocês passaram até chegar aqui. Estudaram muitas vezes longe de casa, longe da família, mas falta muito pouco para a gente atingir nosso objetivo, que é a revalidação. Arigatou! Oi, eu sou Carol Landgraf, professora de obstetrícia, e trouxe uma aula muito importante para a prova do INEP. A aula é de diagnóstico de gestação e fisiologia da gestação normal e a aula de pré-natal também. Então, dentro de diagnóstico de gestação, eu vou ensinar vocês como fazer o diagnóstico. E dentro da parte de fisiologia, eu vou mostrar quais são as principais alterações que ocorrem no organismo da mulher nessa fase de vida. Dentro de pré-natal, eu vou abordar uma visão geral e os aspectos mais importantes desse acompanhamento. Então, o diagnóstico de gestação, ele pode ser feito de 3 maneiras. Nós temos o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial e o diagnóstico ultrassonográfico. O diagnóstico clínico é através de sinais e sintomas que essa paciente possa apresentar que vão sugerir ou confirmar uma gestação. São aqueles sinais de probabilidade, certeza, sinais de presunção de gestação. Dentro do diagnóstico laboratorial, a gente usa a fração beta do HCG. O diagnóstico é através do HCG, né? Mas a gente laboratorialmente usa a fração beta. Esse HCG ele vai ser detectado 1 semana após a fertilização. E o pico dele ele vai estar mais alto por volta de 8 a 10 semanas. E isso vai coincidir com aquela piora dos sintomas clínicos da mulher. Às vezes ela piora a náusea, piora a sonolência, justamente nesse pico de HCG. A fração beta, como eu disse, é que a gente usa e a gente pode dosá-la de modo quantitativo ou qualitativo. O qualitativo vai falar se é positivo ou negativo. E o quantitativo vai te dar um número que numa gestação fisiológica, evoluindo lindamente, esse número vai dobrar a cada 2, 3 dias. O diagnóstico ultrassonográfico, ele vai ser feito através do ultrassom, óbvio. No primeiro trimestre, ultrassom endovaginal, né, ou via transvaginal, e depois, no segundo trimestre em diante, a gente pode mudar essa via e passar para a via abdominal. É muito importante vocês saberem o que vocês têm que ver no ultrassom de acordo com a idade gestacional. São os marcos do desenvolvimento embrionário. Então, por volta de 4 semanas, quando você fizer uma endovaginal, você tem que visualizar um saco gestacional intraútero. Por volta de 5 a 6 semanas, dentro desse saco gestacional, vai ter uma vesícula vitelina. Por volta de 6 a 7 semanas, você já vê um eco embrionário e, de preferência, numa gestação viável, já vê o batimento cardíaco embrionário, ok? Dentro de fisiologia da gestação normal, quais são as modificações que ocorrem nesse organismo da mulher? Então, eu peguei algumas alterações que já caíram em prova, que são bem importantes e bem incisivas para vocês não esquecerem. Então, gestante é uma mutante. Então, tudo na gestante é diferente da população em geral. Então, vamos começar pelas alterações hematológicas. Vai ter alteração na série vermelha e na série branca. Na série vermelha, a mulher ela vai fazer uma hipervolemia, certo? Então, ela tem um aumento do volume sanguíneo. E essa hipervolemia, ela vai fazer uma hemodiluição, porque o volume de plasma vai ser maior do que o volume de hemácias, porque as hemácias também aumentam, mas aumenta mais o plasma do que a hemácia. Então, vai acontecer uma anemia dilucional. Então, o valor de referência de hemoglobina, ou seja, para você considerar uma anemia numa gestante, vai ser diferente. Vai ser considerada anemia quando estiver abaixo de 11. E o hematócrito abaixo de 32. Na série branca vai ter uma leucocitose fisiológica, então leucócitos até 14.000, sem desvio, sem bastões, é considerado normal. As plaquetas também são reduzidas, então a gente só vai considerar a plaquetopenia quando o valor de referência for, quando as plaquetas estiverem abaixo de 100.000,
tá? O valor de referência ele muda também em relação às plaquetas. Lembrando que a gestante faz um estado de hipercoagulabilidade. O que é isso? Vários fatores procoagulantes aumentam e vários anticoagulantes fisiológicos diminuem ou estão impedidos de atuar. Por quê? Porque a gestante corre o risco de fazer uma hemorragia pós-parto. Então, o organismo faz isso como uma defesa para que ela evite essa complicação tão importante que é a hemorragia pós-parto. Só que isso aumenta o risco de um evento tromboembólico em até 5 vezes durante a gestação e o puerpério. Dentro das alterações cardiovasculares, como tem essa hipervolemia, tem mais sangue para o coração bombear. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então, vai fazer um incremento do débito cardíaco de 30% a 50%. É muita coisa. Gestantes ígidas toleram super bem, mas se tiverem alguma doença de base que já faça uma exigência cardíaca, então elas podem descompensar. Outra coisa, a gestante é vasodilatada, ela faz vasodilatação de todos os seus vasos. Então, vai haver uma queda da resistência vascular periférica, que mesmo com o aumento do débito cardíaco, vai fazer uma queda da pressão arterial. Isso é fisiológico. Por efeito mecânico do útero gravídico, compressão do útero gravídico, numa gestação mais avançada, vai haver congestão pélvica, então a gestante ela fica mais suscetível a desenvolver varizes, hemorroidas, tá? Edema de membros inferiores. E tem também aquela síndrome da hipotensão supina. A gestante está deitada em decúbito dorsal. O que vai acontecer? Vai fazer compressão da veia cava, o útero gravídico vai comprimir a veia cava e ela vai sentir um desconforto que vai desde uma lipotímia até um reflexo vagal mesmo. Tá? Então, ela tem que descomprimir essa veia cava mudando de posição, de preferência o decúbito lateral esquerdo. Dentro das alterações renais, o que vai acontecer? Vai haver uma retenção de sódio. Tá? Essa retenção de sódio vai fazer uma hipervolemia. A gente já viu que o gestante faz hipervolemia. E essa hipervolemia vai levar a um aumento da taxa de filtração glomerular. Então, como o gestante também é vasodilatado, né? Além dessa hipervolemia, tem a vasodilatação, vai acontecer uma vasodilatação das artérias renais e por esses dois mecanismos, da aumento da taxa de filtração glomerular e da vasodilatação das artérias renais, vai haver um aumento da excreção de sódio. O que o organismo vai fazer? Vai tentar aumentar a reabsorção de sódio nos túbulos. Como? Ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aumenta a reabsorção tubular de sódio para que ela não perca esse eletrólito, certo? Momento flashcard. Gravem os marcos do desenvolvimento embrionário. Então, por volta de 4 semanas, a gente vê o saco gestacional. 5 a 6 semanas, a gente vê uma vesícula vitelina dentro desse saco gestacional. E de 6 a 7 semanas, o embrião e o batimento cardíaco. Pré-natal. Qual é a periodicidade ideal dessas consultas? Então, o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde é que sejam 6 consultas. Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro trimestre. Mas isso não é o ideal. O ideal é que as consultas sejam mensais até 28 semanas, quinzenais de 28 a 36 semanas e de 36 até esse bebê nascer as consultas são semanais, porque não existe alta do pré-natal. Logo que a gente faz a primeira consulta, a gente solicita um retorno em 2 semanas para essa paciente trazer os exames que foram solicitados e ultrassonografia também, se foi pedido. Tá? Quando você der de cara com a questão da prova do INEP, você tem que ler o enunciado como se fosse uma anamnese. Então, nesse enunciado vai estar lá a identificação da paciente. Quem é ela? É uma adolescente? É uma gestante mais velha? Qual é a sua paridade? Qual é a terminologia que está descrevendo a sua paridade? Por exemplo, ela é uma paciente gesta 4 para 3, aborto 0. Tá? Isso é importante. Qual é o contexto social que ela está inserida? É um contexto de vulnerabilidade? Qual é a data da última menstruação? E pode ser que ele te peça para calcular a data provável do parto, através da regra de Naegeli, de acordo com essa data da última menstruação que ele te der. Então, a gente faz a regrinha de Naegeli ou de Nageli da seguinte forma. Os meses de janeiro, fevereiro e março, você vai acrescentar 9 meses e 7 dias a essa data da última menstruação.
Nos meses de abril a dezembro, você vai subtrair 3 meses e acrescentar 7 dias a essa data da última menstruação. Lembrar de virar o ano, né, quando ultrapassar 12 meses, dezembro, e virar o mês quando ultrapassar 30, 31 dias. No exame físico, você tem que prestar muita atenção no peso da paciente, na pressão arterial, na altura de fundo uterino e no batimento cardíaco fetal. Tá? São informações, são dicas, são detalhes que são passados para você poder responder as questões de acordo com esse exame físico. Tá? Lembrando que o batimento cardíaco fetal ele é audível com sonodoppler após 10 semanas e com o estetoscópio de Pinar após 20 semanas. Lembra também das manobras de Leopold, são 4 manobras. A primeira vai delimitar o fundo uterino e vai avaliar a situação fetal. A segunda manobra vai avaliar a posição fetal. A terceira manobra vai avaliar a apresentação fetal. E a última vai avaliar a insinuação fetal, que é o grau de penetração dessa apresentação na pelve materna. Suplementação. Quais suplementos essa gestante tem que receber durante o pré-natal? Então, é necessário que haja uma suplementação universal de ferro para prevenir a anemia da gestação. Então, após 20 semanas, essa gestante vai receber uma dose de 30 a 60 miligramas de ferro elementar por dia. Isso não é tratamento de anemia, gente. Isso é suplementação. O ácido fólico, ele é dado na dose de 400 microgramas por dia, de preferência 3 meses antes dela engravidar, 2, 3 meses antes e até umas 12 semanas de gestação. A gente usa a dose máxima, a dose de 4 miligramas, para pacientes que usam anticonvulsivantes, que usam insulina, pacientes que são obesas ou ainda que tiveram histórico pessoal ou familiar de defeito aberto de tubo neural. No Brasil, no SUS, a gente tem uma apresentação que ela é muito difundida, que é a apresentação de 5 miligramas de ácido fólico. Então, mesmo a dose máxima sendo 4 miligramas, como tem essa apresentação que é disponível na rede pública, a gente lança a mão dela. Vitamina D e vitamina C não tem evidência de benefício, então não tem obrigação de suplementar. A vitamina A é teratogênica em doses altas, então a gente não suplementa, a própria alimentação da gestante supre essa demanda. O cálcio vai ser suplementado se for uma gestação gemelar, porque vai expoliar muito cálcio dessa mãe. Se a paciente tiver uma doença intestinal desabsortiva, se tiver um intervalo curto entre partos, tipo eu que tive 2 filhos em 2 anos. Se a paciente fizer uma baixa ingesta de cálcio, seja porque ela não gosta de ingerir o cálcio, leite, ou porque ela tem uma má tolerância, ou até mesmo uma alergia. Se a paciente estiver recebendo heparina, também tem que fazer o cálcio. E se ela tiver uma síndrome, um distúrbio hipertensivo. Outra coisa que cai bastante na prova do INEP, vacinas. Quase todas as provas caem, né? Quase todos os anos caiu. Toda gestante na gravidez ela tem que receber 2 vacinas obrigatoriamente, DTPA e influenza. A DTPA vai ser dada de 20 a 36 semanas, de preferência o mais precocemente possível. E a de influenza, de gripe, vai ser na dose única anual na campanha de vacinação. Dependendo do histórico vacinal dela, ela tem que receber 2 doses de DT ou 1 dose de DT e ainda 1, 2 ou 3 doses de hepatite B. Vacinas que são contraindicadas: tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, vacina de HPV, de poliomielite, de dengue e de varicela. A vacina de raiva, se ela for exposta à mordedura de um cão desconhecido, é óbvio que o benefício vai justificar o risco e ela vai receber também a antirrábica. Se ela tiver uma asplenia, seja funcional ou cirúrgica, tiver uma pneumopatia ou se for uma paciente cardiopata, ela também tem indicação de receber a vacina de pneumococo. E a de febre amarela, em situações de surto epidêmico ou endemia, tem o seu uso justificado. Em relação aos exames de pré-natal, o que é importante solicitar? O que o Ministério da Saúde recomenda? Grupo sanguíneo, fator RH também, né? O ABO e o RH, hemograma, glicemia de jejum e sorologias de algumas infecções sexualmente transmissíveis, que são elas: o VDRL para sífilis, o HBsAg para hepatite B e o anti-HIV 1 e 2 para HIV. Sorologia de toxoplasmose também é solicitado, IgG e IgM, e o exame de urina, o sumário de urina,
sedimentoscopia, EAS, tem vários nomes, né? Mas é o exame simples de urina com urocultura, tem que ter a cultura. Você vai repetir quais exames? Você vai repetir toxoplasmose, se ela for suscetível, tiver IgG e IgM negativos, e se ela tiver um fator RH negativo, você também tem que repetir o Cumbis indireto. E aí varia de cada protocolo. Geralmente, a cada 2 meses são repetidos. Se a paciente tiver um rastreio negativo para diabetes no primeiro trimestre, quando ela tiver de 24 a 28 semanas, a gente pede um teste oral de tolerância à glicose, que é o período feito no período mais diabetogênico da gestação. Para quê? Se ela não teve um rastreio positivo, ela ainda teve chance de desenvolver diabetes, então a gente pega ela de 24 a 28 semanas. A eletroforese de hemoglobina é obrigatória pela Rede Cegonha aqui no Brasil, que é uma campanha, um protocolo usado em todo o SUS. Então, a eletroforese de hemoglobina entra na rotina. Ultrassom. Quantos ultrassons tem necessidade de fazer? Então, teoricamente, o Ministério da Saúde, a OMS dizem que o ultrassom não é obrigatório. Quando ele não estiver disponível, ele não vai interferir no pré-natal. Mas sempre que estiver disponível, a gente vai lançar mão desse recurso que é importantíssimo. Então, o ideal é que seja pelo menos um em cada trimestre. No primeiro trimestre, vai ser via endovaginal e vai avaliar a viabilidade da gestação, a corionicidade, se for uma gestação gemelar, se essa gestação está tópica ou ectópica, e vai também datar a gestação, porque o melhor parâmetro ultrassonográfico para datar uma gestação é o comprimento cabeça-nádega de 6 a 12 semanas. Quando tiver disponível, também vamos fazer um rastreio de cromossomopatias com ultrassom de 11 a 14 semanas. A gente faz isso através da avaliação, da mensuração da translucência nucal, da presença ou não de osso nasal, do ducto venoso e, se possível, se o Doppler estiver disponível, a gente faz uma predição de pré-eclâmpsia através do Doppler de artérias uterinas. No segundo trimestre, a gente faz aquele morfológico de 18 a 24 semanas, idealmente de 21 a 24 semanas, que é para quê? Para detectar, rastrear malformações estruturais internas e externas nesse feto. No Doppler, quando o Doppler estiver disponível, a gente avalia com ele a adaptação feto-placentária. Algumas queixas importantes do pré-natal. Vamos ver, náuseas e vômitos. Gestante está com queixa de náuseas e vômitos. O que você tem que orientar? Fracionar refeições, alimentação equilibrada, orientar medidas anti-refluxo e, quando necessário, o uso de medicação sintomática de antiemético. Se a paciente tiver vômitos incoercíveis, distúrbio hidroeletrolítico e perda de peso, você tem que pensar em hiperêmese gravídica, tem indicação de internação. Outra queixa, corrimento vaginal. O corrimento vaginal na gestação, a secreção vaginal, ela aumenta muito, isso é fisiológico. Mas caso não seja o fisiológico, seja uma candidíase, por exemplo, você vai tratar com miconazol, com clotrimazol ou com anistatina pela via vaginal. Se for um corrimento que sugira vaginose bacteriana, o tratamento vai ser feito com metronidazol por via oral. Paciente que apresentar exantema, rasgo cutâneo, você tem que pensar em Zika vírus e dengue. O Zika, você vai fazer a detecção através do PCR no 5º dia no sangue, no 11º dia na urina, tá? Até o 11º dia na urina. E se perder essa oportunidade, você pode fazer o IgM mais tardiamente. E a dengue através da sorologia IgG ou IgM, né? Ano passado, é muito importante isso aqui, ano passado caiu bacteriúria sintomática. Gestante tem indicação de tratar bacteriúria sintomática. O que é isso? É uma gestante que apresenta uma urocultura positiva com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml de urina, ou seja, acima de 10 a quinta, e ela não tem sintoma de cistite. Então, você tem que tratar, tem que usar um antibiótico, seja fosfomicina, cefalexina, amoxicilina, tá? Nitrofurantoína, você trata e solicita o controle de cura. Tem que tratar a gestante com bacteriúria sintomática. Se a questão te der que essa gestante ela tem febre, tem dor lombar, tem sinais sistêmicos, tem punho e percussão lombar positiva, você tem que internar pensando numa pielonefrite. Se a gestante tiver 2 cistites durante a gestação ou pelo menos uma pielonefrite,
você tem que fazer uma profilaxia de novos episódios com um antibiótico, seja aí uma amoxicilina ou uma nitrofurantoína, e você vai repetir a sorocultura mensalmente. Streptococcus do grupo B, o que é importante saber? A gente faz uma cultura, tá? Através do suave retal e vaginal dessa paciente por volta de 35 a 37 semanas, no máximo 5 semanas antes do parto, e manda para cultura. E a gente vai saber se vem positivo ou negativo para essa bactéria, que é o Streptococcus agalacti, o único representante dos Streptococcus do grupo B. Quem não precisa fazer essa pesquisa, essa coleta? Quem já tem obrigatoriamente que fazer a profilaxia intraparto? Pacientes que tiveram uma urocultura positiva para o Streptococcus agalacti em qualquer momento do pré-natal, ou se essa gestante já teve um filho anterior acometido por sepsis neonatal precoce por estrepto do grupo B. Então, ela não precisa fazer a coleta do SUAB e ela vai automaticamente receber a profilaxia intraparto. Se a gestante chega no pronto-socorro e não fez a pesquisa, não fez a coleta do SUAB, e ela tem uma idade gestacional inferior a 37 semanas, ou apresenta febre intraparto acima de 38 graus Celsius, ou ainda está com bolsa rota acima de 18 semanas, você também faz a profilaxia intraparto. Como que é feita essa profilaxia? Via endovenosa com penicilina G cristalina ou ampicilina, até o clampeamento do cordão umbilical. Momento flashcard. Vacina cai bastante, já caiu praticamente todas as provas do INEP, e ano passado caiu bacteriúria assintomática. Então gravem isso. Então nessa aula de hoje eu expliquei para vocês como diagnosticar uma gestação e quais são as principais alterações fisiológicas que acontecem no organismo dessa mãe. E falei também sobre a visão geral e os aspectos mais importantes do pré-natal. Oi, eu sou a professora Carol de Obstetrícia e trouxe uma aula super completinha e muito importante sobre hemorragias da primeira metade da gestação e hemorragias da segunda metade da gestação. Nessa aula eu vou ensinar vocês a identificar as principais causas dessas hemorragias e manejar adequadamente. Para começar, dentro de hemorragias da primeira metade da gestação, eu escolhi 3. Quais são elas? A gestação ectópica, a doença trofoblástica gestacional e a doença hemolítica perinatal. Então, a gestação ectópica nada mais é do que um ovo que implanta-se fora da cavidade endometrial, e ela pode se implantar em qualquer lugar. Por exemplo, na tuba uterina, em qualquer porção da tuba. Pode ser extratubária também, que é rara, mas pode acontecer no ovário, no abdômen, no colo uterino e até mesmo na cicatriz de cesariana. Existe ainda uma gestação ectópica que é chamada de heterotópica. Na verdade, acontece uma gestação ectópica e tópica simultaneamente. Então, essa é mais rara ainda e é conhecida como gestação heterotópica. Quais são as complicações para essa mãe? Se essa gestação ectópica ela se romper, a mãe pode fazer um abdômen agudo hemorrágico, pode ter um choque e pode, inclusive, morrer. E vou te falar, é a principal causa de morte materna no primeiro trimestre de gestação, tá? É uma emergência. A tríade clássica vai ser dor, sangramento e atraso ou irregularidade menstrual numa paciente na menacme e que, lógico, tem a vida sexual ativa. O diagnóstico vai ser através de um beta-HCG que está baixo ou então ele não está duplicando adequadamente. Ou ainda, quando você faz uma ultrassom endovaginal e você não visualiza o saco gestacional e essa paciente tem um beta acima de 1500. A imagem de certeza vai ser visualizar um saco gestacional ectópico, com vesícula vitelina ou não, com ou sem embrião, mas ele tem que estar ectópico, fora da cavidade endometrial. Se o ultrassom não estiver disponível e a paciente estiver com abdômen agudo hemorrágico, a gente consegue identificar esse hemoperitônio através da culdocentese. Como vai ser o tratamento? Se a paciente tiver instabilidade hemodinâmica, não tem jeito. A gente tem que operar, tratamento cirúrgico. Se a paciente estiver estável, tiver uma massa menor do que 4 centímetros, não tiver batimento presente aí nesse embrião, ou às vezes nem tem embrião, se tiver com beta menor que 5.000 ou em queda, de preferência, ou em queda não, um beta menor que 5.000 em queda, a gente pode usar o método Trexate. Se a paciente tiver um beta de 1.500 ou menos em queda,
a gente pode adotar uma conduta mais conservadora. Doença trofoblástica gestacional. Nós temos a doença molar presente aí e a neoplasia trofoblástica gestacional. Em relação à doença molar, nós temos a mole datiforme completa e a mole datiforme incompleta. A mola completa vai ser sem embrião, não tem embrião. É aquela que tem aqueles aspectos em cacho de uva, porque as vilosidades ficam hidrópicas. E qual é o sinal patognomônico da mole datiforme completa? Saída de vesículas via vaginal. Isso é raro hoje em dia, mas se tiver é patognomônico. Essa paciente com a mola completa vai ter um beta-HCG lá nas alturas, muito elevado. Então ela está mais suscetível a complicações. Por exemplo, um hipertiroidismo, uma pré-eclâmpsia precoce, uma pré-eclâmpsia grave, às vezes até em menos de 20 semanas. Uma hiperêmese gravídica também, por causa desse beta muito elevado. Já a mola parcial, ela vai ter um embrião, que vai ser um feto que tem uma restrição de crescimento, ou é um feto mal formado, porque a maioria, até 90% desses fetos, são triploides. E a mola incompleta ou parcial, ela tem menos chance de virar uma neoplasia trofoblástica gestacional. Como a gente vai fazer o diagnóstico da mola, da doença molar? É uma paciente que tem dor abdominal, tem um sangramento escuro, tem um útero muito aumentado e pode ou não ter BCF, né, se for completa ou incompleta. Esse beta pode estar muito aumentado na mola completa e a ultrassom pode ser visualizado alguns flocos de neve, imagens em flocos de neve. O tratamento vai ser o esvaziamento molar. Se a paciente tiver mais de 40 anos, tiver uma prole constituída, até mesmo a esterectomia pode ser uma opção. O segmento vai ser através do beta-HCG, a gente faz seriado, vai fazendo seriado até negativar por 6, 12 meses até mesmo, e o paciente tem que fazer um contraceptivo, ela tem que receber um contraceptivo que ela não pode engravidar, porque senão vai confundir aí esse segmento. A neoplasia trofoblástica gestacional, eu escolhi duas que já caíram na prova do INEP, que é a mole invasora e o corocarcinoma. A mole invasora, o que tem de importante? Ela vai fazer uma invasão miometrial, tá? Ela invade o miométrio, e é a neoplasia trofoblástica gestacional mais frequente após uma doença molar, após a mola. Já o corocarcinoma, ele é mais agressivo e ele pode ser oriundo de qualquer gestação, até mesmo a gestação que evoluiu normalmente. Faz metástase à distância para pulmão, para vagina e até mesmo para sistema nervoso central. E ela não tem as vilosidades coriônicas, esse é um diferencial também. O tratamento da neoplasia trofoblástica gestacional vai ser quimioterapia. Mais um assunto dentro de hemorragias da primeira metade que caiu no ano passado, a profilaxia de doença hemolítica perinatal. Então lembra que a doença hemolítica perinatal vai acontecer numa mãe que tem um fator RH negativo e um bebê com fator RH positivo. E essa mãe tem que ter tido uma exposição prévia numa gestação anterior. Como que a gente faz o acompanhamento dessas mães de grupo sanguíneo negativo, de fator RH negativo? A gente faz o CUMBS indireto. A gente faz um acompanhamento, faz um acompanhamento mensal ou às vezes a cada 2 meses. Quando esse teste está negativo, a gente vai acompanhando e se tiver positivo, com titulação menor que 1:8, a gente repete mensalmente até o parto. Quem que vai fazer imunoglobulina anti-D? Todas as gestantes RH negativos após 28 semanas de gestação, só que isso não está presente em todos os protocolos, porque a imunoglobulina é cara. Tem protocolo que orienta só acompanhar e não fazer a imunoglobulina universalmente. Com 28 semanas de gestação. Todas as pacientes RHD negativas, não sensibilizadas, ou seja, que tem um CUMBS indireto negativo, no pós-parto, em até 72 horas de preferência, tem que receber essa imunoglobulina anti-D. E foi justamente isso que caiu na prova do ano passado. Tá? Durante o pré-natal, se ela tiver uma hemorragia durante a gestação, tiver um abortamento, ou fizer algum procedimento invasivo, por exemplo, uma biópsia de vilo corial, uma amniocentese, aí ela tem também que receber essa imunoglobulina. Na dose única de 300 microgramas intramuscular. Essa dose é suficiente para neutralizar até 30 ml de sangue total que possa ter entrado em contato com essa mãe. Então, o momento flashcard dessa aula é
focar na imunoglobulina. Lembra dela porque ela caiu ano passado. Quais são as indicações de fazer ou não? Já em relação às hemorragias da segunda metade, eu trouxe o famoso DPP, que é o descolamento prematuro de placenta, a placenta prévia, o acretismo placentário e, por último, a rotura de vasa prévia. Então, começando pelo DPP, nada mais é do que a rotura de alguns vasos ali no leito placentário, que vai formar um coágulo, e esse coágulo, à medida que ele vai se distendendo, ele vai fazer um hematoma dissecante, separando total ou parcialmente essa placenta do útero. Os principais fatores de risco são vários, né? Mas os principais, pico hipertensivo e uso de cocaína. E, gente, caiu o DPP na prova do INEP do ano passado justamente em relação a um pico hipertensivo numa situação de pré-eclâmpsia. As complicações que o DPP podem trazer para a mãe: coagulopatias, necessidade de transfusão sanguínea, pode levar a uma histerectomia se esse útero ficar muito infiltrado, né? Fizer um útero de Coveler, infecção puerperal e até mesmo o óbito fetal. O quadro clínico vai ser uma paciente que tem uma queixa de dor abdominal intensa, súbita, pode ou não ter sangramento, porque existe o DPP oculto, tá? Associado a hipertonia e taxistolia. A hemorragia interna, como eu disse, um DPP oculto, pode fazer aquele útero de Coveler, que é quando tem sangue infiltrando o miométrio. A conduta, a via de parto vai ser a mais rápida, ou seja, descolou a placenta, tá com 9 centímetros, vai ser muito mais rápido e mais fácil botar esse bebê para nascer do que levar para o centro cirúrgico, chamar o anestesista, toda aquela coisa pré-cesariana, então bota para nascer, de parto normal. Agora, se fazer o parto normal for postergar o nascimento do bebê, esse bebê não vai aguentar, ele vai morrer. Então é melhor correr para o centro cirúrgico. Então, o parto é pela via mais rápida. Se o feto estiver vivo e viável e a paciente estiver fora de trabalho de parto, é uma cesariana de emergência. E a placenta prévia, gente? Placenta prévia é quando tem uma placenta que recobre o orifício cervical interno totalmente, parcialmente, ou então ela está ali naquela bordinha inferior, no segmento inferior, após 28 semanas de gestação. E hoje a classificação é só em duas, que é a placenta prévia ou placenta de inserção baixa, tá? O quadro clínico vai ser uma paciente que apresenta um sangramento indolor, e isso difere do DPP, já que o DPP tem muita dor. E lembra que o toque está proscrito. O paciente chegou no pronto-socorro com queixa de sangramento, você não pode fazer um toque, porque se tem essa placenta ali, você vai acabar de descolar ela, tá? Então não pode fazer toque. O diagnóstico é por ultrassonografia e a conduta, o ideal é que seja uma cesariana eletiva com 37 semanas. E a gente faz a cesariana antes se tiver um sangramento intenso, uma maturidade pulmonar comprovada ou uma alteração da vitalidade fetal. O acretismo placentário é aquela placenta que está aderida anormalmente, seja ao miométrio, à serosa ou até mesmo em órgãos adjacentes. Então ela pode ser increta, acreta, percreta ou increta. O maior fator de risco para o acretismo placentário é a paciente ter tido uma cesariana anterior. E o diagnóstico vai ser através da ultrassonografia e, em alguns casos, podemos precisar de uma ressonância magnética. Complicações: hemorragia pós-parto, necessidade de histerectomia e pode levar a um óbito materno se não tiver uma habilidade ali para fazer essa histerectomia rapidamente. A conduta, o ideal é que seja uma cesariana eletiva por volta de 37 semanas e que tenha uma histerectomia sem dectação. Fez o diagnóstico no pré-natal, que tem um acretismo placentário, quando for fazer a cesariana, faz a cesariana, faz a histerectomia com a placenta ainda dentro do útero. Não tenta tirar não, porque vai sangrar muito. Em alguns casos, podemos adotar uma conduta conservadora. Por exemplo, se tiver um acretismo focal, ou a paciente que ainda não tem uma prole constituída, tem um desejo de fertilidade, de preservar essa fertilidade ainda, você pode tentar uma conduta mais conservadora.
E a rotura de vasa prévia, gente, uma situação dramática, que é quando tem vasos fetais atravessando o orifício cervical interno à frente da apresentação. Então tem esses vasos ali embaixo e a apresentação está na frente, ou então estão situados a 2 centímetros dele. Não tem oposição do tecido placentário ali para proteger esses vasos, eles estão completamente vulneráveis. E o quadro clínico vai ser uma paciente que apresenta um sangramento e vai ter sinais de sofrimento fetal, principalmente o sangramento após a rotura, né? Rompeu a bolsa, começou um sangramento. Principalmente não, tem que ser um sangramento após a rotura da bolsa. Rompeu a bolsa, paciente em trabalho de parto ou não, veio um sangramento intenso e tem sinais de sofrimento fetal. Por quê? Porque o sangramento é de origem fetal. São vasos fetais que estão sangrando. Então esse bebê ele morre em minutos. Se a veia umbilical tiver acometida, é pior ainda, porque a artéria umbilical tem 2, mas a veia umbilical só tem 1. Então, o prognóstico é ainda mais sombrio. O diagnóstico vai ser através da ultrassom com Doppler, ressonância só, assim, no último caso, e a conduta ideal é programar uma interrupção de 34 a 37 semanas, visto que, se houver essa rotura de vasa prévia, o bebê morre em minutos. Então, o momento flashcard dessa aula vai ser diferenciar descolamento prematuro de placenta prévia. Lembrar que no caso de DPP, a paciente tem dor e tem um tônus uterino aumentado. Esse útero está hipertônico e tem uma taxistolia. Outro momento flashcard é que eu quero que um dia antes da prova, vocês vão dar uma olhada lá na classificação de Sher do DPP, porque isso já caiu na prova do INEP. Então, nessa aula de hoje, nós abordamos as hemorragias da primeira metade da gestação e, por último, agora, as hemorragias da segunda metade da gestação. Quais são as principais causas e como manejar adequadamente cada uma delas. Espero que vocês tenham aprendido. Com muito prazer, estive aqui com vocês. Oi, eu sou a professora Carol, de obstetrícia, e trouxe uma aula super importante para a prova do INEP. É uma aula que eu vou abordar doenças intercorrentes da gestação, rotura prematura de membranas e prematuridade, além de sífilis, HIV e toxoplasmose. Então, dentro de doenças intercorrentes, eu optei por abordar doenças da tireoide, distúrbios da tireoide, hipo e hipertireoidismo. A rotura prematura de membranas e a prematuridade eu escolhi para falar sobre alguns pontos muito importantes que vocês não podem ir para a prova sem saber. Em relação às infecções, sífilis, HIV e toxoplasmose são as que mais já caem, né, e já caíram nessa prova. Então, começando pelas doenças intercorrentes, como eu disse, eu escolhi falar sobre hipo e hipertiroidismo, porque o hipotiroidismo já caiu 2 vezes na prova do INEP e o hipertiroidismo caiu na última prova agora de 2020, no final do ano passado. Então, para fazer o diagnóstico do hipotiroidismo, a gente vai precisar de TSH, T4 livre ou T4 total. A principal causa é a tiroidite de Hashimoto, e aí vai ter a presença do anti-TPO. Temos algumas formas clínicas, vamos falar de 2. Hipotiroidismo clínico ou subclínico. O hipotiroidismo clínico vai ser considerado naquelas pacientes que têm um TSH aumentado e tem um T4 total ou livre diminuídos. Ou então ela vai ter um TSH acima de 10, independente dos níveis de T4 total ou livre. Já o hipotiroidismo subclínico, ele vai ser considerado naquelas pacientes que têm um TSH aumentado, porém menor que 10, e não tem alteração dos valores absolutos de T4 livre ou T4 total. E essas pacientes, elas são assintomáticas, isso é muito importante. Quem que a gente vai tratar? A gente trata a paciente que tiver um TSH acima de 2,5 em qualquer trimestre, com presença do anti-TPO. Ou então uma paciente que tiver um valor de referência acima do normal, um resultado de TSH acima do valor de referência em qualquer trimestre, né? O valor de referência para aquele trimestre, mesmo com anti-TPO negativo. Então a gente trata nessas 2 condições. O tratamento vai ser com a levotiroxina. A gente faz um controle com TSH a cada 4 semanas e depois que está tudo estabilizado, a gente passa para 6 em 6 semanas. Se a paciente fazia um tratamento prévio antes da gravidez com a levotiroxina, só pelo fato de estar grávida, a gente já aumenta a dose em 30%. Depois do parto, a gente retorna a dose que ela usava previamente à gestação. Se foi um hipotiroidismo só aqui na gestação, quando ela tem parto, no puerpério, a gente retira a dose de levotiroxina, suspende. Quanto ao hipertiroidismo, vamos ver o que tem de importante aqui.
Doença de Graves é a principal causa e nesse caso vai ter a presença do TRAb, que é o anticorpo antirreceptor de TSH. Vamos também classificar em hipertiroidismo primário, clínico e subclínico. O primário vai ter o valor aumentado de T4 total ou T4 livre e o TSH está suprimido e tem a presença do autoanticorpo. Já o hipertiroidismo clínico vai ter os níveis elevados de T4 livre e T4 total, o TSH também está suprimido, mas não tem a presença do anticorpo. No hipertiroidismo subclínico, a paciente tem valores normais de T4 total ou T4 livre e o TSH está suprimido. O tratamento, isso é muito importante, gente, a gente vai fazer no primeiro trimestre com o propil-tiouracil. Só que o propil ele tem risco de hepatite fulminante. E quando a gente passar para o segundo e terceiro trimestre, então a gente vai substituir o propil-tiouracil pelo metimazol. E por que a gente não faz o metimazol no primeiro trimestre? Porque ele é teratogênico. Tá? Como que vai ser feito o controle? Com T4 total. Paciente que tem um mau controle, a gente faz o T4 total a cada 2 semanas. A gente dosa a cada 2 semanas. Quando já está estabilizado, a gente repete, vai repetindo a cada 4 ou 6 semanas. Momento flashcard, vamos relembrar os valores de referência para considerar um TSH aumentado na gestação. Então, no primeiro trimestre, acima de 2,5, no segundo trimestre, acima de 3 e no terceiro trimestre, acima de 3,5. Lembrar que o TSH ele não faz parte de todos os protocolos de rotina do pré-natal. E agora vamos passar para a aula de rotura prematura de membranas e prematuridade. Então, começando pela ROPREMA, que é a rotura prematura de membranas. É aquela rotura que acontece antes do trabalho de parto. A causa mais associada é a infecção ascendente, bactérias que entram pelo canal vaginal até chegar lá no útero, causando essa rotura. Complicações maternas, corioamnionites, endometrite e bacteremia. E quais são as complicações que podem acontecer no feto? Se o bebê tiver menos de 25 semanas, vai acontecer uma oligodramia, vai levar uma hipoplasia pulmonar e, consequentemente, um óbito fetal. São gestações inviáveis. Já com uma idade gestacional mais avançada, pode levar a uma prematuridade, uma infecção fetal e até mesmo uma hipóxia por compressão do cordão umbilical, uma compressão funicular. Como vamos fazer o diagnóstico? Primeiro, a paciente tem que relatar uma queixa de perda de líquido amniótico pela vagina. Ela vai referir essa perda e aí você vai fazer o exame especular. No exame especular, você vai visualizar ou não a saída desse líquido. E aí você pode pedir ela para fazer algumas manobras, como por exemplo, Valsalva e Turnier, para facilitar essa saída desse líquido. Outros testes diagnósticos: a detecção do pH vaginal, a prova de cristalização do líquido amniótico, o teste do azul do Nilo, que é o teste de Kittredge, a proteína 1 ligada a fator de crescimento insulina simile, que é conhecida como Actin Protest, esse é o nome comercial, e o Amnisure, que é o nome comercial de um outro teste, que é a detecção de alfa-1 microglobulina placentária, além da ultrassonografia que pode te auxiliar ou não. A conduta. Qual vai ser a conduta na rotura prematura de membranas? Não fazer tocólise. Você vai fazer corticoide se tiver com menos de 32 semanas e não tiver nenhum sinal de infecção, né, infecção materna. Você precisa fazer avaliação da vitalidade fetal e vai fazer uma profilaxia do Strepto agalacti contra o Streptococcus do grupo B. Se o paciente for com idade gestacional menor que 37 semanas, ou se tiver uma febre intraparto, ou se tiver uma bolsa rota acima de 18 horas. Quem está dispensada da coleta da profilaxia intraparto? Pacientes que tiveram SUAB negativo há mais de 5 semanas. Tá? E você tem que fazer um antibiótico também para aumentar o período de latência do trabalho de parto. O parto, a gente prefere que seja por via baixa e vai fazer a cesárea só se tiver necessidade, por exemplo, um caso de sofrimento fetal. Em idades acima de 34 semanas também tem indicação de interrupção e complicações como corioamnionites ou sofrimento fetal agudo também tem indicações precisas de interrupção. Se a paciente estiver em franco trabalho de parto também, não tem como esperar. Então, só para relembrar, quais são as indicações de parto
idade gestacional acima de 34 semanas, complicações como coriamnioniite, sofrimento fetal agudo, ou então a paciente em franco trabalho de parto. Sempre dá preferência pela via vaginal, mesmo se tiver que induzir o parto. Sobre prematuridade agora. Prematuro é um parto que ocorre com menos de 37 semanas. E ele vai ser iatrogênico ou espontâneo. Qual é o principal fator de risco para a prematuridade? Lembra aí, é o histórico prévio de prematuridade. A paciente já teve um parto prematuro antes. Isso caiu na prova do INEP do ano passado. Temos ainda alguns fatores anatômicos, por exemplo, um colo uterino curto, uma sobredistensão uterina, infecções sistêmicas ou infecções sexualmente transmissíveis, uso de algumas drogas, estresse e ansiedade também podem causar um parto prematuro. Como que a gente vai prevenir a prematuridade? Interrupção do uso de álcool, cigarro, drogas. A gente vai orientar repouso, principalmente em gestações que cursam com uma sobredistensão uterina, como as gestações gemelares, por exemplo. E a gente pode lançar mão da progesterona por via vaginal, se essa paciente tem um colo curto, menor que 25 milímetros, e ou história de prematuridade anterior. E foi exatamente isso que caiu na prova do INEP do ano passado. Ou ainda naquelas pacientes que foram submetidas a cerclagem terapêutica ou de emergência. A dose da progesterona vai ser 200 a 400 miligramas por via vaginal ao deitar, de 16 a 36 semanas. Temos também que tratar infecções vaginais, se elas estiverem presentes, infecção urinária, bacteriúria sintomática, e nos casos indicados a gente usa a cerclagem. Como vai ser a conduta? A gente vai fazer tocólise se essa gestação estiver entre 25 e 34 semanas. Quais são as contraindicações da tocólise? Um óbito fetal, coriamnioniite, malformações fetais incompatíveis com a vida, uma restrição de crescimento fetal, se tiver uma rotura prematura de membranas, se tiver um descolamento prematuro de membranas, se a placenta estiver prévia e com sangramento, paciente que tiver com uma síndrome hipertensiva, paciente que tiver com uma diabetes gestacional instável, se for uma cardiopata, se tiver uma anemia falciforme, se a paciente tiver um hipertiroidismo descompensado, tudo isso é causa de contraindicação de tocólise. Paciente que tiver acima de 34 semanas, a gente deixa o parto evoluir e vai fazer o corticoide para quem? Para quem tiver entre 25 e 34 semanas. A gente opta por um ciclo só, a gente usa a dose de betametasona na dose de 12 miligramas, uma vez ao dia, intramuscular, e aí repete em 24 horas. Esse é o padrão que a gente usa. Quem que a gente vai fazer a neuroproteção com sulfato de magnésio? Com a paciente que tiver com um bebê com menos de 32 semanas, porque isso é profilaxia da paralisia cerebral do prematuro. O parto, a gente permite a via vaginal em algumas condições, mas se tiver que induzir, aí a gente já prefere tomar cuidado. O uso do fórceps é desaconselhado por causa do polo cefálico desse bebê, não pode ter lesão ali naquele polo cefálico, não pode ter lesão cerebral. A amniotomia tem que ser tardia e o clampeamento vai ser oportuno. Você não vai demorar muito para clampear esse cordão, porque senão você pode fazer uma hiperbilirrubinemia nesse bebê. Momento flashcard de agora vai ser: quais são os critérios para fazer diagnóstico de coriamnioniite? O paciente tem que ter febre acima, maior ou igual a 37,8 graus Celsius, ou pelo menos 2 dos seguintes critérios: taquicardia materna, taquicardia fetal, o útero irritável, uma saída de secreção purulenta pelo orifício externo do colo uterino, uma leucocitose, ou uma diminuição brusca do líquido amniótico, diminuição de movimentos fetais, ou ainda um aumento maior do que 20% da PCR, proteína C reativa. E agora passando para as infecções: sífilis, HIV e toxoplasmose. De sífilis, lembra que é causada pela espiroqueta treponema pálido. Como que a gente vai classificar? Sífilis primária, secundária, sífilis latente e sífilis terciária. A sífilis primária vai ser caracterizada pelo cancro duro, que é aquela úlcera genital. A sífilis secundária acontece um exantema, inclusive palmar e plantar, que é aquela roséola sifilítica. A sífilis latente vai ser subdividida em latente recente,
quando tiver menos de 1 ano, ou latente tardia, quando tiver mais de 1 ano de infecção. Se a paciente for assintomática, você vai considerar ela classificada dentro de sífilis latente tardia. Isso é importante porque o tratamento vai mudar completamente. E a sífilis terciária é rara, ela acontece mais tardiamente e tem um acometimento neurológico, já bem importante. Então, como a gente faz o rastreio aqui pelo Ministério da Saúde nos nossos protocolos de pré-natal? A gente faz a triagem com teste não treponêmico, que é o VDRL, que ele vai positivar de 5 a 6 semanas após a infecção. Se o VDRL vier positivo, aí que a gente pede um teste treponêmico, o FTA-ABS. Lembrando que algumas pacientes ficam com uma cicatriz sorológica, que é um VDRL positivo em até 1/4 após o tratamento, mesmo o tratamento adequado. Ele fica mantido ali por um bom tempo. Quem que a gente vai tratar? A gente vai tratar qualquer paciente que tiver um valor positivo de VDRL. Independente se for cicatriz ou não, a gente sempre trata na gestação. E a gente vai tratar com penicilina G-benzatina, que é a única droga comprovadamente capaz de tratar tanto a mãe quanto o feto. Se a paciente tiver alergia, Carol, o que eu vou fazer? Você vai dessensibilizar ela em ambiente hospitalar. Sífilis primária, secundária e latente recente, a gente trata com 2,4 milhões de unidades de benzetacil, que é a nossa penicilina G-benzatina, por via intramuscular, no bumbum. A sífilis latente tardia, a gente trata com 2,4 milhões de unidades intramuscular em glúteo, porém, uma vez por semana, por 3 semanas. Então, a dose total fica de 7,2 milhões de unidades. O tratamento vai ser considerado adequado quando a paciente usou penicilina, concluiu o tratamento no mínimo 30 dias antes do parto, tomou todas as doses e os parceiros foram tratados. Mesmo aquele parceiro que tem o VDRL negativo, ele também tem que receber uma dose única de benzetacil, 2,4 milhões de unidades por via intramuscular. O controle a gente faz com VDRL em 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 24 meses. E tem que ter uma queda de pelo menos 4 vezes em 6 meses e de 6 a 12 meses o ideal é que negative. Em relação ao HIV, que isso é muito importante porque algumas mudanças ocorreram no ano passado. Então, a gente vai fazer a triagem através do anti-HIV 1 e 2. Triagem e diagnóstico, né? A gente pede na primeira consulta e no terceiro trimestre repete. Claro que a gente pede um consentimento da paciente antes de solicitar esse exame. Tá? Isso é obrigatório que ela consinta em fazer. O rastreamento, então, vai ser feito através do ELISA. E se o ELISA vier positivo, a gente solicita um Western blot, um imunoblot ou ainda a carga viral. A terapia antirretroviral, e foi aqui que houve mudança no tratamento. Todas as drogas são consideradas categoria B e C. E o que mudou ano passado? A gente mantém as medicações antigas que a paciente já fazia uso prévio, desde que a carga viral dela esteja indetectável. Só que as pacientes que usam dolutegravir, a gente substitui no primeiro trimestre. Claro que se a paciente não quiser substituir, porque é uma droga boa, com uma boa tolerância, mantém. Mas o ideal é que faça a substituição no primeiro trimestre e depois retorne com dolutegravir no segundo e terceiro trimestre. Paciente virgem de tratamento, qual vai ser o esquema inicial? O efavirenz, o TDF junto com 3-TC. Se a paciente não tiver genotipagem ou tiver uma resistência ao efavirenz, a gente substitui ele pelo atazanavir com ritonavir. Em relação ao parto, é muito importante isso porque cai em prova. Se a paciente tiver uma carga viral indetectável na 34ª semana, a gente pode fazer um parto normal e vai dispensar o AZT profilático, o AZT endovenoso. Se a paciente tiver uma carga viral detectável, porém menor que 1000, pode ter sim o parto normal, desde que ela não tenha contraindicações, obstétricas, e vai fazer o AZT profilático. Se a paciente tiver uma carga viral acima de 1000, a gente faz uma cesariana eletiva com 38 semanas, de preferência que seja um parto empelicado, e tem que fazer o AZT profilático. Toxoplasmose. O que é toxoplasmose? É uma doença, infecção causada pelo Toxoplasma gondii, que é um parasita intracelular obrigatório.
A gente solicita a sorologia IgG e IgM logo na primeira consulta e vamos acompanhar de acordo com esse resultado. Paciente que tem um IgG negativo e IgM negativo é uma paciente suscetível. Ela pode contrair toxoplasmose em algum momento da gestação. Então, vamos orientar medidas higiênicas e dietéticas e vamos repetir essa sorologia a cada 2 meses. Alguns protocolos até falam para fazer mensalmente. Se a paciente tiver uma sorologia IgG positivo e IgM negativo, ela está imune. Pode reativar em imunocomprometidos, mas uma paciente que tem uma imunidade preservada dificilmente vai reativar. Então, a gente conclui essa pesquisa. Se a paciente tiver um IgG negativo e um IgM positivo, pode ser uma infecção inicial ou um falso positivo. A gente acompanha essa sorologia, repete em 2, 3 semanas. Se a paciente tiver um IgG positivo e um IgM positivo, e aí vai depender de qual é a idade gestacional que ela está. Se ela tiver mais do que 16 semanas, você tem que tratar. Mas se ela tiver menos de 16 semanas, através do teste de avidez da IgG, você pode saber se é uma infecção recente ou antiga. E isso é muito importante porque você pode poupar essa paciente de um tratamento. Então, se o IgG se o teste de avidez vier com uma avidez alta, acima de 60%, a de alta é a de antiga. É uma infecção que tem mais de 4 meses e se essa paciente tem menos de 4 meses de gravidez, ela está dispensada do tratamento. Se a paciente tiver uma avidez com menos de 30%, é uma avidez baixa, porque B de baixa é B de bem recente. Então, aí nesse caso, não tem jeito. Suspeitou que a mãe está com infecção, tem o toxoplasmose ali ativo, você tem que fazer espiramicina imediatamente, porque é isso que vai reduzir a transmissão vertical, é uma profilaxia na transmissão vertical. E aí você vai pesquisar esse feto, vai fazer uma amniocentese, vai coletar esse líquido amniótico e vai mandar para fazer PCR, tá? Vai fazer uma pesquisa ali para saber se tem a infecção no líquido amniótico ou não. E faz essa amniocentese de 15 a 21 semanas. Se tiver confirmação da infecção fetal, você tem que fazer o esquema tríplice após 15 semanas, que é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Se tem uma infecção materna após 32 semanas, aí você nem perde tempo fazendo infecção fetal, a pesquisa da infecção fetal. Você já faz o esquema tríplice, mesmo sem a amniocentese. Momento flashcard dessa aula. Pacientes vivendo com HIV que tem um CD4 menor que 250, a gente evita a vacinação e faz uma profilaxia antibiótica de infecções oportunistas. Lembrar de inibir a lactação dessas pacientes no pós-parto, elas não podem amamentar. E lembrem de focar em toxoplasmose, que volta e meia cai na prova do INEP, inclusive caiu ano passado o teste de avidez. Então, nessa aula de agora, nós abordamos as doenças intercorrentes na gestação, o hipo e o hipertiroidismo, a rotura prematura de membranas ovulares e prematuridade e, no final, sífilis, HIV e toxoplasmose. Espero que vocês tenham aproveitado.